Vamos ler então Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Amém. Assim nós finalizamos o Sermão do Monte. Tem uma coisa interessante, Mateus vai, em outros momentos do seu livro, encerrar trechos com a multidão maravilhada com o que Jesus ensinava. São 5 vezes em todo o Evangelho de Mateus, e há quem diga que Mateus tem a intenção de equiparar o seu Evangelho com o Pentateuco do Antigo Testamento. Então, cada vez que Jesus encerra um ensinamento, um trecho, uma parte, ele estará ali usando a expressão, e as multidões se maravilhavam por 5 vezes. Tendo dito isso, nós vimos na semana passada que Jesus vai encerrando o que é chamado e conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão do Monte das Oliveiras, ou Bem-aventuranças. Ele vai fazer então algumas aplicações, usar algumas metáforas sobre tudo o que ele havia falado e como as pessoas responderiam aos seus ensinamentos. Nós vimos, por exemplo, no versículo 13, que a comparação de Jesus com o que ele havia ensinado e com outras coisas que seriam encontradas pelos seus discípulos à medida em que eles fossem avançando na sua caminhada cristã, foram as 2 portas, né? Todo mundo lembra disso. A porta estreita é a porta da dificuldade, mas era a porta que Jesus estava apresentando para eles, que não seria fácil. Depois ele vai falar dos falsos profetas, não é? Que eram lobos em pele de cordeiro. Ele vai também usar a metáfora da árvore que produz fruto bom, e assim se identificaria o falso profeta. E ele encerra aquele trecho falando dos falsos seguidores, né? Aqueles que chegariam no último dia e diriam: Senhor, Senhor, em teu nome nos expulsamos, nos profetizamos, expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres. Mas ele vai dizer: maldito, não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticam mal. E agora ele finaliza de novo com mais uma comparação. São 2 portas, lobo, ovelha, árvore fértil, árvore infértil, falsos seguidores, verdadeiros seguidores, e agora os que edificam a casa, né? Você leu comigo, e ele vai dizer que no primeiro momento a diferença é aquele que ouve os ensinamentos e pratica, e aqueles que ouvem e não praticam. Então, mais uma vez, Jesus não está falando do mundo, né? Do não crente. Não é esse o direcionamento do seu discurso. Ele está falando para os seguidores, aqueles que estavam ali ouvindo, né? Recebendo o ensinamento. O Sermão do Monte foi um sermão extenso, né? E as multidões sentavam-se para ouvi-lo. Então, para que a gente se situe, no primeiro século não tinha não crente, né? Essa palavra nem cabe. Você tinha judeu. E judeu cria na revelação de Deus através do Antigo Testamento, na lei de Moisés, no templo como lugar de culto, no sacrifício como remissão de pecado. Você não tem um tipo, a não ser gentios, romanos, pessoas que provavelmente não estavam sentadas aqui ouvindo Jesus, porque não faziam parte dessa realidade, a não ser
nas sinagogas quando esses eram algum tipo de simpatizantes do judaísmo ou convertidos ao judaísmo. Então você não tem aqui um não crente, né? Até para que fique claro e a gente não acabe extrapolando que o ensinamento aqui de Jesus está dizendo. Você tem judeus que estão agora recebendo um ensinamento diferente, né, da parte de Jesus, uma reinterpretação do Antigo Testamento da parte de Jesus, e então Jesus vai comparar essas pessoas com dois tipos de pessoas: aquelas que vão ouvir e vão seguir, e aquelas que vão ouvir e não vão fazer nada. Elas também vão se maravilhar. Todos aqui ficam maravilhados com o conteúdo. Mas você tem o tipo que escolhe a porta estreita, você tem o tipo que é o falso seguidor, que escolhe a porta falsa, você tem o tipo agora que constrói a sua residência, é a parábola com que Jesus, a metáfora que Jesus usa, sobre a areia e outro sobre a pedra. Mas todos são espectadores, todos são alvo do discurso. Não tem não crente, né? Tem gente que está ali buscando alguma coisa, para que isso fique claro. Então, Jesus vai dizer no versículo 24 que todo aquele que ouve, pois, as minhas palavras e as põe em prática, não é isso? E ele vai dizer que essa pessoa é comparada a um homem prudente. A palavra prudente no grego é prônimos. Não é simplesmente prudente, mas é alguém sábio, alguém que tem acuidade, decisões que são deliberadas, pensadas, né, na sua trajetória, diferente do outro que vai ser um tolo, né, que vai ser uma pessoa que faz as coisas sem pensar muito. A gente vai chegar nele, mas Jesus diz que essa pessoa que é sensata, que é sábia, ele ouve a palavra de Jesus e pratica a palavra de Jesus, correto? É o que ele está dizendo aí. Depois ele vai dizer que esse que pratica é como um homem sábio que constrói a casa sobre a rocha. O que isso significa, né? Naquele período, principalmente próximos aos leitos dos rios, haviam construções, né? Eram pescadores, afinal de contas, né? E haviam tanto residências próximas ao Mar Morto, quanto residências próximas ao Mar de Tiberíades, como residências próximas aos rios. E os rios eram interessantes porque, dependendo do período do ano, ele secava, porque a água ali era escassa. E dependendo do período do ano, viriam chuvas, e aquilo que já foi um lago seco, né, sem água, tornaria a encher. É um cenário bem claro para nós, né? E você tem dois tipos aqui. O primeiro, que ele vai construir a sua casa, ele cava, tira a areia, né? Tira tudo que é frágil, até encontrar o solo rochoso, não é isso? E ali ele começa a construção da sua casa, partindo de um alicerce sólido. O outro não. O outro não gasta tempo com isso e já constrói sobre a areia, porque provavelmente isso era conhecido e acontecia no período de Jesus. Quando estava sol, não haviam chuvas, era tudo muito parecido. Não havia ou não haveria necessidade de cavar nada, o solo estava forte, né? Então se começava uma construção diferente de como nós fazemos hoje, né? Nós, quando percebemos as construções, aqui quem já construiu alguma coisa, se cava, né? Se põe fundamento, né? A gente gasta com material para que a casa realmente não seja construída sobre algo frágil e que venha a ter problema no futuro. No Rio de Janeiro tem um episódio muito conhecido de um prédio na Barra da Tijuca, que caiu ele inteiro. Vocês lembram disso? Nos anos 90, isso, né? Foi todo o prédio abaixo porque o construtor, querendo se dar bem, usou areia da praia para construir o prédio. E aí caiu e foi um desastre aquilo, né? A ideia aqui é justamente construir um fundamento, né, sólido, para que a casa resista aos tempos de dificuldade. Ele vai dar uma lista aqui, ele vai dizer: veio a chuva e caiu, né? E provavelmente com a chuva os rios encheram. Então, com a cheia dos rios veio também os ventos, né?
e os ventos batem com força contra aquela casa, você pensa, se a casa está construída sobre bom fundamento, ela não corre tantos riscos, né, como uma casa, por exemplo, construída na areia. Porque essa casa, ele vai dizer, estava alicerçada sobre a rocha, sobre o solo forte, né, sobre realmente a camada rochosa ali por baixo. Todo mundo já entendeu isso. Mas as perguntas que ficam o que seria a rocha nesse texto? Do que Jesus está falando? Ele já deu a chave no início do seu discurso. Ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então o solo forte, a rocha, são as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que ele já ensinou no Sermão do Monte até aqui. Correto? Tudo que ele ensinou nesses 19 domingos, 19 discursos, 19 estudos que a gente gastou durante a semana, todos que ouvem essas palavras e faz com que elas sejam práticas na sua vida, é considerado por Jesus alguém sábio, que não constrói a sua casa sobre um solo fértil. Pois bem, a gente sabe que a vida cristã é algo sobre uma transformação espiritual, né? É algo sobre um coração mudado, sobre almas que realmente encontram um propósito através do Evangelho, que encontram salvação, que encontram mudança, que encontram uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Tudo isso é muito verdade, mas existe um lado da vida cristã que é o lado prático e objetivo. E eu penso que a gente peca às vezes porque a gente trabalha o cristianismo muito de maneira metafísica, de maneira no mundo das ideias, e a gente fica nessa vibe da espiritualidade sem nenhum resultado prático. Mas a gente esquece que Jesus era judeu, e o seu ensinamento é realmente uma releitura do judaísmo que era realmente prático e objetivo. Então a vida cristã, segundo Jesus, é algo que ela é ouvida, no sentido de ouvir os ensinamentos, de ouvir a palavra dele, tudo aquilo que ele deseja que os seus seguidores sejam, mas que também seja algo prático, aplicável no dia a dia, que seja algo que faça diferença na vida da gente, no trato com o outro, no trato com as pessoas, nas tomadas de decisões, nos projetos. É uma construção que está alicerçada sobre os ensinamentos de Jesus. Então não é algo sobre eu sinto, né? É algo sobre, eu sonhei, é algo sobre, Deus me falou, e que fica muito no campo das ideias, como falei, mas é algo realmente que você entende, seu coração mudado, mas que se torna uma verdade, na realidade, no dia a dia, no relacionamento com o outro. Aí sim, nós vamos construir a nossa casa, né? E a casa aqui é uma metáfora para a vida, né? Sobre fundamento sólido. Todas as nossas decisões submetidas à palavra de Jesus. Todos os nossos projetos submetidos à palavra de Jesus. Todos os nossos relacionamentos submetidos ao que Jesus ensinou. A nossa vida construída. Eu vou tentar ser mais profundo nisso. O que Jesus está dizendo é que a casa é a vida da gente, né? Já falei. E a nossa vida, em todas as instâncias, precisa ser construído sobre o que Jesus ensinou. Tudo. Pensa aí. Criação dos filhos, sobre o que Jesus ensinou. Seu casamento, sobre o que Jesus ensinou. Seu trabalho, sobre o que Jesus ensinou. Sobre os seus relacionamentos, sobre o que Jesus ensinou. Tudo. Não é uma coisa que fica recluso ao cenário, à bolha da igreja, a bolha eclesiástica, sabe? O domingo que a gente separa para ser crente e o resto da semana a gente toca ali pau, né? Como se tivesse cada um por si. Não! Jesus está dizendo que construir uma casa sobre a rocha é construir uma vida alicerçada sobre os ensinamentos de Jesus. Tudo que ele ensinou e tudo que a gente venha decidir precisa estar construído sobre o seu evangelho e seus ensinamentos. Se não for isso, aí nós somos o insensato. Aí a gente vai agora para o insensato. Quem é o insensato? Ele é diferente? Ele constrói uma casa diferente do outro? Não! A casa
no verão é igualzinha. Ele vai dizer no 26, vou ler de novo aqui para a gente clarear. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, perceba isso, gente, é prático mesmo. Como é que era o judaísmo do primeiro século? Não matarás, né? Pô, quer mais objetivo do que isso? Não pode, não pode. Todo mundo entendeu. Não roubarás, né? Não farás isso. Jesus já disse um monte de coisa. Ele disse, por exemplo, para não julgar, né? De maneira a expor o seu irmão, esse tipo, tudo isso que a gente viu aqui, para amar o outro, para cuidar da igreja, para ter um relacionamento com Deus, para viver uma vida de oração íntima e verdade, tudo isso. Prático, né? É tudo muito prático. É teológico, é profundo, mas precisa realmente ser uma coisa que é tangível, que é perceptível. Aí você pode estar pensando assim, não, mas isso é lei. Não, isso é o que os reformadores disseram que é lei. Isso foi o que os reformadores disseram. O cristianismo não é uma religião da performance. Eu concordo para a salvação, não. Óbvio que não. Mas uma vez que seu coração é mudado, você se transforma, é transformado pelo Evangelho, um seguidor de Jesus, as palavras de Jesus agora precisam ser coisas práticas. A gente não pode ficar esperando a gente sentir arrepio para tomar decisões, gente. Não pode ficar esperando um sonho revelar para você tomar decisões, coisas são óbvias, que Jesus já ensinou, que a palavra de Deus já diz, que o Evangelho já tornou claro. A gente conhece essas coisas, por isso a gente toma as decisões baseado naquilo que Jesus ensinou em todas as instâncias da nossa vida, porque senão nós vamos ser, como Jesus disse, eu comecei a ler e parei, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edifica sua casa sobre areia. Aí o que acontece? A chuva cai, os rios enchem, os ventos sopram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu. E aqui tem uma coisa interessante, eu vou guardar aqui mais para frente, mas que você frise aí. E a queda foi grande. Ele diz que a casa caiu, e a casa caiu, né? Só. Ele diz que a queda foi grande. Então você, no primeiro momento, você tem pessoas que são ouvintes, todos. O insensato, o sábio, todos são ouvintes. Aqui nessa igreja, pode ter insensatos e sábios. Pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus. E essas são as diretrizes para dirigir a sua vida. Pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus, se maravilham com eles, que lindo, né? Mas no dia a dia, na hora de tornar isso prático e real, não faz a menor diferença. Esse é o insensato. É óbvio, eu não tenho condições, no primeiro momento, nem você tem condições de saber quem é insensato, quem não é aqui olhando, né? Quando o tempo está bom, quando o clima está agradável, o sol está no céu, é todo mundo parecido. Está todo mundo maravilhado com os ensinamentos de Jesus, assim eu espero. Mas, no íntimo, nós sabemos quem somos. Nós sabemos. E interessante que no discurso de Jesus não tem um meio sábio, nem um meio tolo, nem uma meia casa segura. Você tem dois tipos, preto e branco. O sábio que ouve e pratica, e entende e aplica na sua vida e se submete à liderança de Jesus, se submete ao senhorio de Jesus, e o que não faz. E o que não faz, ele é só contemplativo. Ele só contempla. Ele só acha bonito. Ele só gosta do clima. Tá junto é legal, mas no dia a dia, não. Ele não faz. E aí o que Jesus vai dizer aqui é interessante, porque no primeiro momento você tem aquele que se submete a Jesus e aquele que não submete, né? Como nós falamos, o que constrói a sua casa sobre os ensinamentos de Jesus e o que não constrói. Agora, o que eu acho interessante aqui também é que ele não diz que a tempestade, o vento, o rio só veio sobre a casa do insensato. E nem o contrário, né? Que a tempestade só veio na casa do sábio. Ele diz que foi na casa dos dois. Os dois iriam experimentar as mudanças
de clima, as mudanças de estações. Os dois, na metáfora de Jesus, experimentam tribulações, tempos difíceis, correto? Em primeiro momento eu poderia até pregar sobre isso, né? Quem foi que disse que o crente não passaria por dificuldades, né? E você sabe que tem muita gente aí que diz o contrário, né? Que não é para passar dificuldades porque você é filho de Deus e Deus vai te abençoar, porque você precisa exigir, Não é bem isso que Jesus está falando aqui, não. Está falando que a tempestade vem e pega todo mundo. As dificuldades vêm, chegam para todos. Mas a diferença está, justamente como nós falamos, no tipo de rocha, no tipo de chão que ela está construída. E aí eu posso dizer para você, se no primeiro momento as casas são todas iguais no verão, não dá para a gente saber quem é quem, né? Está tudo misturado, é joio e trigo, né? Tudo junto. Uma coisa eu vou dizer para você agora, você precisa notar, e isso vale para nós, não é sobre o outro, é sobre nós. É no tempo da crise que a verdadeira fé se manifesta. É no tempo da crise. Jesus já falou isso lá em cima. Escolha uma porta que vai dar para o caminho dificultoso, a porta estreita. Jesus já manda escolher essa porta que é da dificuldade. Ele já falou assim, escolha uma da dificuldade. Não é porque a gente gosta de sofrer, é porque o Evangelho vai trazer dificuldade mesmo. E quando vier a tempestade, se essa foi a decisão, você continua sólido. Não é que nós, né, cantamos quando somos torturados, né? Louvamos quando somos apedrejados. Não é sobre isso. Insegurança, medo, ansiedade, todo ser humano tem, pô. E se não tiver, tem algum problema, né? Era para ter. O ser humano é assim, nós somos assim. Mas a diferença é que no tempo da tribulação, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ele permanece fiel, independente do que esteja acontecendo. Ele vai sofrer? Vai. Ele vai chorar? Vai. Mas ele está com Jesus. Não importa. Ele não abre mão, ele não solta. Ele continua, mesmo em sofrimento, mesmo com tempestade, mesmo com enchente, mesmo com o vento batendo forte sobre a sua casa. Ele permanece fiel. E se for necessário para esse tipo morrer por causa de Jesus, como em toda a história da igreja, morrerá. Mas firme, não abandonará. Mas e o outro? O outro não. O outro, quando vem a tempestade, é aí que a sua superficialidade é exposta. Aí que Jesus vai aqui tornar claro que aqueles que disseram em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres, na verdade, no final da história, eram pessoas que, quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, está lá no bolo, mas quando as coisas apertam, aí eles rapidamente assumem o controle e abrem mão da sua fidelidade a Jesus, e logo Jesus percebe, Jesus já sabe de antemão, né, mas na sua metáfora, que é esse realmente que vai ter uma grande queda. E essa grande queda aqui, não se engane, né? Jesus não está falando somente de uma casa cair, uma metáfora, ele está falando de um juízo escatológico. É esse que vai se ver lá na frente com Jesus, porque no final da história ele sempre foi falso, ele sempre foi mentiroso, ele sempre foi falho no sentido de não querer realmente ser fiel. Ele sempre foi alguém superficial. Gente, isso é muito intenso, isso é muito verdadeiro. Não existe cristianismo superficial, tá? Não existe casa mais ou menos, não. Você perceba que Jesus é radical pra caramba. Jesus é muito radical. Nos discursos de Jesus você não vai ter um meio termo nunca. É sempre ou é isso ou não é isso. Você é o quê? Sábio ou tolo? Essa que é a pergunta, né? Que a gente começa a pensar, fulano, né? Se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem, eu vou mandar o vídeo depois. Pastor, manda o vídeo que eu tenho que mandar para alguém, né? Mas e a gente? Eu vou te dizer, por alto, pensando, partindo de mim, né? Eu acho que a gente fica pulando de um para o outro. Eu acho isso, desconfio isso. Que a gente fica pulando, ó. Tem tempo que a gente confia, tem tempo que a gente não confia, tem tempo que a gente está fiel, tem tempo que a gente não está fiel, e a gente fica assim escravo das nossas emoções.
escravos dos acontecimentos, escravos das situações, e a gente vive uma oscilação na vida cristã, de maneira que realmente é uma confusão. É uma confusão. Se você perguntar como é que Jesus vai julgar isso lá no dia, eu nem sei. Porque eu sei que o tolo é tolo e o sábio é sábio. Mas esse que fica para lá e para cá, Jesus vai só muita misericórdia. Mano, qual era a tua, afinal de contas, né? Eu nunca te entendi, pô. Tinha tempo que você confiava em mim, depositava tudo. E tinha tempo que você não estava nem aí. Você sai tomando as decisões sozinho, não quer nem saber. Parece que nesse momento o cristianismo é deixado de lado, a fé é deixada de lado. As palavras de Jesus não têm o menor significado e importância para a gente. A gente até desconfia que não é o melhor a fazer, mas faz assim mesmo para pagar para ver se vai dar certo ou se não vai dar. Vai que no final da história Jesus nem esteja vendo, né? Deus nem esteja sabendo dessas decisões que a gente toma, dessas coisas que a gente faz, desse tipo de comportamento nosso. Mas isso é uma mentira. Não existe meio cristianismo, não existe meia fé, não existe meio crente, não existe meio seguidor de Jesus. Jesus está dizendo isso o tempo inteiro. São duas portas e agora são dois construtores. E a gente precisa decidir quem a gente é. Se a gente vai ser o tolo que constrói sobre qualquer alicerce, continua conduzindo a nossa vida baseado em nossas decisões, sobre aquilo que a gente acha ser o melhor, sobre aquilo que a gente acha ser o certo, ou se a gente busca no Evangelho, nas palavras de Jesus, o que nós precisamos fazer. Amém? Amém. Então, é no tempo da tribulação que a sua fé vai se manifestar. Anota isso. É sempre desse jeito. Quando tudo está bom, todo mundo é crente, né? Todo mundo é seguidor de Jesus, está tudo lindo e maravilhoso, sorriso de orelha em orelha. Mas nessa hora, mano, é a hora mais enganosa. É a hora mais enganosa. É quando a dor chega, né? Quando o arroxo vem, quando a pressão segue, que aí sim os verdadeiros seguidores de Jesus permanecem fiéis. Terceiro momento aqui, diz o texto assim, no 28, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Isso vai ser tipo 5 vezes no Evangelho de Mateus, como falei. Maravilhadas por quê? Pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era o problema? Qual era o problema dos escribas? Se você for ver os textos, né, desse período rabínicos, a tradição era sempre construído sobre alguém que já produziu algum tipo de literatura acerca da lei. Mesmo no tempo de Jesus, os rabinos, quando eles ensinavam, eles não ensinavam porque eles tinham certa compreensão. Eles ensinavam a partir de um outro rabi que havia escrito alguma coisa, que provavelmente se baseou em um outro rabi que havia escrito alguma coisa. E assim, a autoridade do ensino deles não era nem a autoridade das escrituras, nem a autoridade de Deus, mas era a autoridade de uma outra pessoa. Eles sempre buscavam esse tipo de reforço, né? Como, por exemplo, isso é muito usado hoje, né? Principalmente nesse tempo de tanto debate, né? Tanta podcast que um defende um lado, defende o outro. Fulano disse, o autor tal escreveu, como se isso fosse um carimbo para estar certo, né? Isso que você está falando, quem escreveu sobre isso? Sabe, esse tipo de coisa? Aí você embasa a autoridade daquilo que você está defendendo em algum outro escritor. Não é sobre a sua compreensão, não é sobre uma interpretação do objeto em si, mas é sobre o que alguém escreveu sobre alguma coisa. Você entendeu, né? O que eles faziam? É isso. Eles ensinavam isso na lei, significa isso porque o rabi, fulano de tal, falou. E Jesus, você já viu, né? Quando a gente estava estudando, que Jesus diz, o que diz a lei? Isso. Eu, porém, vos digo,
Não era isso que Jesus dizia? A autoridade de Jesus era ele. Não era nenhum rabi, não era nenhum escritor, era ele próprio aquele que tinha condições, segundo o texto de Mateus, tanto de reinterpretar quanto de alterar algumas coisas, que é o que acontece em determinados momentos. Então, a autoridade de Jesus é uma autoridade que vem de Deus, e isso é, de certa forma, percebido pelas pessoas. Ele tem autoridade. Por que ele diz isso? Não é que eles estejam entendendo que a autoridade vem de Deus. É que ele não cita, ele não reproduz coisas que já foram ditas. Isso tudo é muito novo para a gente. E ele diz que ele está dizendo. Vocês entenderam, né? Então isso aqui é muito interessante. Eles ficam maravilhados com a autoridade de Jesus. Por 5 vezes em Mateus. Mas a mesma multidão que fica maravilhado com a autoridade de Jesus é a que manda ele para a cruz depois. A mesma multidão. Então, se no primeiro momento você tem aquele que ouve e torna isso prático na sua vida. No segundo momento você tem as tempestades virão para todos. E é no tempo de tribulação, de sofrimento, que a fé realmente se manifesta. Terceiro momento você tem: não adianta nada ver a autoridade em que Jesus diz se ele não for autoridade sobre a tua vida. Não adianta nada. Você pode até dizer: cara, que lindo tudo isso que a gente estudou, terminando o estudo de Mateus, que lindo o Evangelho, é tudo lindo. Jesus tem uma autoridade, né? Como pode? De poder, autoridade. Só que você não se submete, ele não tem autoridade sobre você. E como ele falou, os ventos mudando, você muda. E eu acho que é isso que acontece. Me perdoe se soar estranho. Eu acho que é isso que acontece com gente que não consegue permanecer muito tempo numa vida cristã verdadeira, sabe? Eu conheço muita gente assim, gente. Um ano é crente, o outro ano sai fora. E você vai, o que aconteceu? Estava mais feliz. É uma coisa assim, cara. Feliz. Quem foi que disse que o Evangelho é para fazer você feliz? Quem foi que disse que o Evangelho é para deixar você contente, pululando, dando pulinhos todo o tempo? Quem foi que disse que as pessoas aqui seriam fáceis na sua vida? Já discutiu com o Chico? Já discutiu com o André? Já viu como é que o Manolo é cabeçudo? Cabeçudo no sentido de ser, porque eu sei que a minha cabeça é maior que a tua. Teimoso, né? Se eu for dizer cada um aqui, cada um viu o Arthur, como é que é insistente? Já viu o Beto, como é que é complacente? No Beto não dá para discutir, né? Tu fala, é isso, Beto? Cada um tem uma característica, não é fácil não, mano. Nunca vai ser fácil. Igreja não é lugar pra gente fácil, não. Igreja é lugar pra gente difícil, mas que teve o coração mudado por Jesus, porque se submete ao senhorio dele. Vida cristã é isso. A gente vai encontrar gente que é caroço no angu. Conhece essa expressão? Vocês sabem o que é angu? Polenta. Parecido. Já viu quando faz caroço? Sim. Você não mexer direito, faz o caroço no angu. Aí fala tudo. A pessoa é casco de tartaruga, né? Difícil. Tem gente difícil pra caramba. Tem gente que está numa fase da vida cristã muito inicial. Deus está mudando, sabe? Tem gente que já está madura. Tem gente que está num processo, a gente não sabe. Tem gente que nem é crente. Tem gente que é crente demais. Tem certinho. Tem gente que está melhorando. Cara, é todo tipo de pessoa. Mas a gente acha que nós somos os caras, né? Nós somos os certinhos, os fiéis, os santos. E a gente é tão santo que não dá para caminhar junto. Aí a vida cristã fica assim, uma oscilação. Nunca é sobre Deus, nunca é sobre Jesus, é sempre sobre pessoas. Jesus já acabou de falar. Não julgue, né? A ponto de expor a vida da sua igreja, a fragilidade dos seus irmãos lá fora. Não lance pérolas aos porcos, né? Eles estão doidos para acabar com vocês ainda ficam fazendo isso. Que todo mundo tem defeito, eu sei. Jesus sabe. Mas foram esses que Jesus escolheu para salvar. E aí, o que a gente faz? A gente caminha junto. Porque a gente
tem a liga, a cola, o que conecta todas essas personalidades, defeitos e qualidades, que é o senhorio de Jesus. É porque a gente se submete à vontade dele, por isso que a gente anda junto. Não é só pessoas. Portanto, embora o texto não esteja dizendo dessa forma, de maneira direta, né? Mas aqueles que ficavam extasiados com a autoridade de Jesus, com o ensino, com a qualidade de Jesus, eles não se submetiam ao senhorio dele e à autoridade dele. Porque aquele que submete à autoridade de Jesus é aquele que olha para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E as pessoas que estão junto conosco vão caminhar junto conosco, cheio de defeito mesmo. É Pedro mesmo que traz Jesus, nega Jesus por 3 vezes. É outros que saíram correndo, que nem ficaram lá. Cara, é isso que Jesus escolheu. Gente falha, mas que olha para ele como sendo realmente o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Por isso a gente continua fiel, caminhando, marchando para frente. Amém? Amém. Se você um dia abrir a boca para falar que saiu dessa igreja porque fulano, eu vou lhe dar uma chinelada de havaiana na cara. Isso é uma metáfora, tá? Eu gosto de usar porque estala, né? A havaiana nem dói, né? Dói. Dói? A Rosinha falou que dói. É a catina que não dói. A catina surf não doía. Dói que empate, né? Porque não dá, né, gente? Isso é muita meninice. Isso é muito carnal. E se você sair daqui, você não vai encontrar a igreja boa não, tá? Porque tem gente lá. Tem gente lá. E o problema é que o fator que motiva esse tipo de conduta é que não é Cristo. Por isso que a multidão é desse jeito. Ora, a multidão recebe Jesus como Messias, não é isso? Só falta um tapete vermelho, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E aí depois está crucifica. É assim, cara. Os ventos mudam. Jesus não faz muito bem o que a gente quer. As pessoas não se comportam mais ou menos da maneira com que a gente acha que tem que se comportar. A gente diz, os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Ele só não tem autoridade sobre a minha vida. Então não vou tolerar ninguém, não. Eu vou sair fora. Eu vou ser crente em casa. Desigrejado, como se isso existisse, né? Desigrejado. Desigrejado é isso aqui, ó. A palavra igreja significa reunião, assembleia, né? No grego, eclésia. Essa é a igreja de Cristo, a reunião dos santos, né? É uma reunião, é um ajuntamento. Desigrejado é alguém que não faz parte do corpo. É isso. Não tem como ser crente e dizer isso. É um absurdo. É um absurdo lógico, não faz sentido. Não, não aguento mais igreja nenhuma, não aguento mais esse sistema corrompido de igreja, não sei o que. Então eu sou crente em casa, não ora por ninguém, não chora com ninguém, não se alegra com ninguém, não participa financeiramente do crescimento da igreja, não cuida das crianças, não evangeliza, não faz nada, mas ele é o povo de Deus. Não é. Porque o seguidor de Jesus é aquele que se submete à autoridade dele. Haja o que houver. Ele permanece firme. Saia dessa igreja, se um dia essa igreja começar a ensinar heresia, aí você tem que sair. Tem que sair. Se não for isso, que saia o pastor e você permaneça. Eu sempre disse isso, que saia o pastor. Igreja, ela vai continuar até a vinda de Jesus. As portas do inferno, as portas do Hades não podem contra a igreja. Pastor sai, pastor morre, fica doente, cai, a gente permanece. Estão entendendo isso? Porque a soberania da nossa vida, o Senhor da nossa vida é Jesus, não são pessoas, não são líderes, não são outros crentes, não é programação, evento, é Jesus, a pessoa de Jesus. Por isso que a multidão se maravilha. Como é maravilhoso o ensinamento dele. Não é como dos escribas nem dos fariseus. A gente só não muda.
A gente só não muda. A gente continua a mesma coisa, mas é maravilhoso. É isso que nós não podemos ser. Nós temos que se maravilhar com os ensinamentos de Jesus. E se você não se maravilha, temos um problema. Nós temos que ficar extasiados com o entendimento da palavra de Deus, com a compreensão dos textos. Mas segundo Jesus, você precisa se submeter a isso. Deixar que essas palavras mudem a sua conduta. Fazer com que os ensinamentos de Jesus sejam algo prático na sua vida. Viver o Evangelho de verdade. Não no campo da teologia, não no campo das ideias, no campo do intangível. É no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, é na igreja, é no trabalho, é por onde quer que a gente vá. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?